Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro da Justiça, queria, nos 2 minutos que disponho, colocar-lhe 2 questões muito simples. Uma primeira tem que ver com a necessidade de explicação sobre a opção que o Governo fez por contrariar aquela que era a solução, pelos vistos, maioritária na comissão que o Governo nomeou para a preparação desta proposta de lei relativamente ao segredo de justiça. Com todos os problemas que se têm verificado desde as alterações em 2007, com todas as críticas que têm sido feitas à alteração da regra do segredo para a regra da publicidade do processo, com todos os problemas que isto tem levantado, particularmente na fase de inquérito e de instrução, que é aí que se coloca a necessidade do segredo, se a própria comissão nomeada pelo Governo, a maioria dos seus membros, preferia a solução da recuperação do segredo, porque é que o Governo opta pela solução da manutenção da regra da publicidade, criando novas exceções a esta regra, transformando quase a própria regra, ela mesma, numa exceção. E gostava de lhe colocar esta questão, Sr. Ministro, porque julgo que isto tem a ver com uma questão fundamental que perpassa toda a proposta de lei, que é o facto do Governo, em vez de simplificar, complexificar nas soluções que apresenta e complicar com as propostas de alteração que apresenta. E, portanto, gostava que nos deixasse aqui um esclarecimento. A segunda questão, Sr. Ministro, também tem que ver com este problema. Tem que ver com o facto do Governo não querer corrigir os erros e solicitava, Sr. Ministro, uma especial atenção relativamente a esta questão, porque ela, do ponto de vista técnico, pode ter alguma complexidade. O Governo opta por não corrigir os erros na sua fonte e procura por formas enviesadas corrigir estes erros. E há uma proposta que o Governo apresenta na proposta de lei, aliás acompanhada pelo Bloco de Esquerda no seu projeto de lei, que prevê a aplicação da prisão preventiva no caso de um crime que é punido com uma pena de prisão de máximo de 1 ano. Os senhores propõem a aplicação de prisão preventiva para um crime punido com uma pena de prisão de máximo de 1 ano. Acompanhe o meu raciocínio, Sr. Ministro. O artigo 348 do Código Penal refere-se ao crime de desobediência. Como o Sr. Ministro sabe, o crime de desobediência do artigo 348 está integrado no capítulo cuja epígrafe é dos crimes contra a autoridade pública. Ora, os senhores alteram a linha J do artigo 1º, introduzindo os crimes contra a autoridade pública na criminalidade violenta. Criminalidade violenta é essa que, por força do artigo 202, é o tipo de criminalidade em que pode haver aplicação da prisão preventiva. E, portanto, aquilo que os senhores, o Governo e o Bloco de Esquerda também no seu projeto de lei propõem hoje, à discussão desta Assembleia da República, é que se abra a possibilidade de aplicação da prisão preventiva num crime que, pasme-se, tem como máximo da sua moldura penal uma pena de prisão de 1 ano. Ó Sr. Ministro, eu quero acreditar que isto foi um lapso e que isto certamente será corrigido. Mas sabe o que é preocupante, Sr. Ministro? É que isto reflete, de facto, a complexificação do Código de Processo Penal, porque os senhores não conseguem admitir a necessidade de corrigir os erros na sua fonte. E, portanto, alterando a regra do artigo 202, sem mexer na tipificação da criminalidade violenta, os senhores resolviam o problema. Assim, em vez de o resolverem, complexificam-no. Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, de facto, há uma primeira nota que importa registar no final deste debate e que tem que ver com o contexto em que o debate foi possível fazer, muito diferente daquele que há cerca de 3 anos fizemos aqui no contexto de maioria absoluta do Partido Socialista e de muitos outros que fizemos em função, inclusivamente, de iniciativas propostas pelo Partido Comunista Português na anterior legislatura, em que, com maior ou menor dificuldade, o Partido Socialista sempre foi fazendo sentir o rolo compressor da sua maioria absoluta. E, portanto, é caso para registar com agrado que, com o fim da maioria absoluta, caiu também um ambiente que não permitia uma discussão mais aprofundada destas matérias que aqui estamos hoje a discutir. À margem deste debate, alguns dos deputados do Partido Socialista procuraram dar aqui alguns esclarecimentos à bancada do PCP sobre a questão da desobediência. A dar por boas estas explicações dos senhores deputados do Partido Socialista, fica por saber onde é que está afinal a opção política do Governo em relação à valoração do crime da desobediência. Mas essa é uma questão que certamente teremos a possibilidade de aferir na especialidade. Ouvindo esta intervenção que o Sr. Deputado Nuno Magalhães acabou de proferir, quem esteja mais desatento, perguntar-se-á qual terá sido a postura do CDS nas alterações que foram aprovadas em 2007. Do PSD, obviamente, que já se sabe que, apesar daquelas referências aos votos contra na discussão na especialidade, o processo legislativo de alteração ao Código de Processo Penal resultou do Pacto para a Justiça celebrado entre o PSD e o Partido Socialista e, portanto, nada mais a acrescentar sobre a responsabilidade do PSD, mas a verdade é que também da parte do CDS não houve uma postura correspondente com a oposição que o CDS agora manifesta às alterações, porque na verdade o CDS absteve-se. Ora, quem se abstém é porque não quer manifestar uma atitude frontalmente contra as alterações
propostas que são apresentadas. E, portanto, não bate a bota com a perdigota, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Essa atitude, uma vez mais, os discursos musculados relativamente à necessidade de intervenção do direito penal e ao reforço das medidas securitárias, pois afinal não casa com os assobios de fininho na hora de tomar posições, particularmente em relação às votações. Uma outra nota para registar o seguinte. Recentemente tem-se registado violações do segredo de justiça que, da parte do PCP, obviamente, têm sido objeto de crítica, de outros grupos parlamentares presentes nesta Assembleia igualmente, mas a verdade é que importa recuperar aqui uma nota que em 2007 nós trouxemos à discussão, particularmente na votação final global. Porque quando foi feita a votação final global daquelas alterações introduzidas em 2007, nós alertámos para aquilo que ia acontecer em relação ao regime do segredo de justiça. E mais, se o Partido Socialista tivesse considerado de outra maneira algumas propostas que nós apresentámos na altura e que neste projeto agora reapresentamos, se calhar as violações do segredo de justiça que recentemente se têm verificado não tinham ocorrido. Particularmente aquela que diz respeito ao registro de quem tem acesso às peças do processo e que permite, de facto, um controlo mais apertado de quem eventualmente tenha a perspectiva de violar o segredo de justiça e permite, inclusivamente, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, um efeito de dissuasão em relação à violação desse mesmo segredo. E, portanto, esperemos que desta vez essas propostas possam ser consideradas. E para terminar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria fazer uma referência a um aspecto que referi na minha intervenção, e era o aspecto de catarse que tinha este debate. E, de facto, parece que da forma como cada um dos partidos se posiciona e cada um dos partidos reconhece a importância e a necessidade das alterações ao Código de Processo Penal, parece que se verificou, de facto, Sr. Ministro, é aquele objetivo de purificação das almas. Vamos ver depois se, do ponto de vista do processo legislativo, conseguiremos concluir este processo legislativo com o acerto que, infelizmente, não teve o processo que o Partido Socialista impôs em 2007.